Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Salmo capítulo 31, verso 14 e verso 15. Seja bem-vindo, amigo. Muito bom dia para você. Que Deus o abençoe nessa manhã e no decorrer desse dia. Estamos felizes porque mais um dia o Senhor nos dá como presente para que possamos viver para a honra e glória dele. E começamos aqui o nosso dia na companhia dele, clamando por ele, orando a ele. E hoje nós estamos aqui terminando a carta do apóstolo Paulo ao pastor Tito na ilha de Creta. E nessa manhã, nesse momento, quero convidar você a pegar a sua Bíblia e nós possamos juntos aqui refletir na palavra de Deus. Nesse primeiro momento, nós estamos aqui vendo as palavras do salmista Davi, no capítulo 31, verso 14 e verso 15, onde ele diz: Quanto a mim, confio em ti. Eu disse, tu és o meu Deus. Essa é a nossa maior certeza. Nós temos um Deus vivo, Criador dos céus e da terra, e que um dia voltará aqui para buscar os seus filhos nessa terra. Nas tuas mãos estão os meus dias, a nossa vida, os nossos anos, os nossos planos, os nossos projetos estão nas mãos do nosso Deus. Livra das mãos dos nossos inimigos e dos nossos perseguidores. Esse é o nosso desejo no decorrer do dia de hoje. Mas nesse momento, quero convidar então você a abrir a sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 3, o verso 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Até então, a escrita do apóstolo Paulo ao pastor Tito, lá na ilha de Creta, tem como objetivo de orientar como é que deveriam os irmãos procederem dentro da igreja. Seus departamentos, nas suas funções, como é que era a vida dessas pessoas, como eles deveriam trabalhar. Aqui, finalizando a sua carta ao pastor Tito, ele agora está se referindo como que os cristãos deveriam se relacionar com aqueles que estão fora da igreja. E a sua abordagem inicial é que todo verdadeiro cristão ele precisa se sujeitar às autoridades civis impostas por Deus, sendo que essas autoridades não interfiram na lei de Deus, na palavra do Senhor, não indo em contrário ao que está escrito na Bíblia. Nós precisamos ser sujeitos e obedecer a todas as autoridades, porque elas foram impostas pelo nosso Deus. É necessário respeitá-las, obedecê-las, viver de uma vida cortês para com essas pessoas. O conselho é extremamente pertinente porque aqueles irmãos que estavam ali na ilha de Creta, a ilha estava sob o domínio romano há mais de um século e o povo se afligia sob a dominação estrangeira, como os judeus também. O conselho de Paulo para que eles vivessem em lealdade ao governo era o mais apropriado e conveniente para aquele momento que eles estavam vivendo. Viver uma vida de obediência aos nossos líderes é, de fato, viver uma vida responsável como cristãos para que não geremos censura para a vida dos cristãos da nossa comunidade. A paz, a ordem, a lealdade está em plena harmonia com o Evangelho de Jesus Cristo. E é dessa forma que todo cristão precisa viver. Não sejam altercadores. Literalmente, o apóstolo Paulo está dizendo aqui ao pastor Tito que o cristão precisa viver uma vida modelo para todas as pessoas, para aqueles que estão dentro da igreja e para aqueles que estão fora da igreja. O cristão precisa ser uma referência. O cristão não pode ficar rebatendo aqueles que possuem o poder e a autoridade nas mãos. O cristão precisa ser obediente e viver uma vida de fidelidade para que o que Deus pede para que eles possam viver. Capítulo 3, o verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. O ser humano é justificado diante de Deus com base na misericórdia, justiça, não pelas obras praticadas pelos seres humanos. O impulso natural do coração do ser humano é viver uma vida egoísta. Portanto, nenhum ser humano jamais viveu à altura dos padrões estabelecidos por Deus.
O único recurso que nós podemos ter na vida para que nós possamos receber a salvação é nos apegarmos à pessoa de Jesus Cristo. É crermos em Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, depositarmos a nossa vida nas suas mãos e confiarmos nos seus méritos. O apóstolo Paulo falava isso com propriedade porque um dia ele precisou tomar essa decisão na sua vida. Até então viveu acreditando que pelas suas obras ele poderia alcançar a salvação. Mas no caminho de Damasco se encontra com Jesus Cristo e reconhece que é necessário abrir mão do seu eu, das suas obras humanas e viver uma vida de fé na pessoa de Jesus Cristo. E aqui ele está a aconselhar aos irmãos ali da ilha de Creta a viverem dessa maneira. Deus tem um poder regenerador através do Espírito Santo. É o renascimento que Jesus Cristo efetua na nossa vida através do Espírito Santo. Esse poder regenerador é a proposta de Deus em transformar o ser humano pecador num ser completamente diferente em Jesus Cristo. Esse processo de transformação que acontece na vida de um ser humano é uma obra que o Espírito Santo efetua na nossa vida num processo de toda uma vida. Não é algo que acontece da noite para o dia ou no momento do batismo. Ali se começa um processo de transformação, de unir o ser humano com Cristo. Mas o processo regenerador de fato se dá num processo de uma vida onde a cada dia nós crucificamos o nosso eu e permitimos que Jesus Cristo possa nascer em nós com uma nova vida em Jesus Cristo. Algumas pessoas creem que aqui o apóstolo Paulo está se referindo ao batismo, mas na verdade não é, porque o batismo não é um meio regenerador, nem é a base para a salvação, embora nós saibamos, como está lá no livro de Mateus, capítulo 28, verso 19, que o batismo é de fato uma orientação e uma determinação para todas as pessoas que aceitam a Cristo. O batismo é uma declaração pública que nós aceitamos ao Senhor e queremos viver ao lado dele, mas a regeneração é efetuada pela obra do Espírito Santo no coração de cada ser humano. Quanto mais nós permitimos que o Espírito Santo efetue, trabalhe no nosso coração, mais rápido e diferente será essa pessoa ao permitir que o Espírito Santo molde e transforme as suas vidas. O Espírito Santo é que fortalece e santifica uma vida convertida em Cristo diariamente. Ele não pode trabalhar na vida de alguém se nós não consentirmos que ele trabalhe, que ele molde, que ele transforme. É uma obra que ele faz mediante a concessão do ser humano. Se nós não permitirmos que ele transforme as nossas vidas, jamais ele terá forças para mudar algo que nós não queremos ou não permitimos que ele mude. A mudança se dá entre o divino e o humano. Quando nós permitimos que ele mude, abrimos o nosso coração, automaticamente ele vai fazendo as mudanças necessárias. Nós começamos a sentir repúdio ao pecado. Aquilo que nos dava prazer, ao nos submetermos à vontade do Espírito Santo, nós passamos a odiar, a deixar de lado e a viver uma nova vida que Cristo almeja que cada um de nós possamos viver. É por isso que a cada manhã nós somos chamados e convidados a buscar a palavra de Deus. Na proporção que nós estudamos a sua palavra, Deus vai abrindo e mudando a nossa vida. É impossível alguém encontrar uma vida diferente e transformada sem que esteja se alimentando diariamente da palavra do Senhor. Este é o convite do apóstolo Paulo a Tito a levar a sua igreja a viver essa vida transformada no Espírito Santo. E ele conclui dizendo aos irmãos ali: evite os debates que não possuem proveito para a vida cristã. São debates que, na verdade, só trazem prejuízo para a vida cristã. Desunião, divisões, contendas, mágoas, ressentimentos. Busquem debater assuntos que possam trazer crescimento espiritual. E eu quero nessa manhã terminar aqui, irmão, como nós também estamos terminando o capítulo 3 do livro de Tito, pedir a Deus que Ele nos tome nas suas mãos. Que esses conselhos que são voltados para a igreja, como é que eles deveriam viver com aqueles que estavam fora da igreja, que seja um conselho para os nossos dias, que seja um conselho para o momento que nós estamos vivendo. E como filhos de Deus, nos dias em que nós nos encontramos, nós possamos viver dessa forma, para que possamos receber a salvação de Jesus Cristo. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus conselhos,
nos toma nas tuas mãos, perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa caminhada. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre nós Ele conceda a sua bênção e a sua paz em nome de Jesus.